Eu gostaria de dar algumas orientações para os nossos alunos do site, de forma bastante específica. Eu sei que o site é visitado por um público imenso. No entanto, para os alunos, ou seja, aqueles que querem realmente aprender, é necessário que você que quer aprender saiba estudar. Nós já demos os conselhos básicos de método de estudo através do Hugo de São Vítor, não é? Você se lembra perfeitamente deste vídeo que nós colocamos ensinando esse método antiquíssimo da igreja. No entanto, é importante você recordar o seguinte, que no final do método de estudo do Hugo de São Vítor, ele fala da eloquência. Ou seja, você aprendeu, você de fato soube fazer a sua leitura, fez um resumo, você pôs na sua cabeça, memorizou, meditou, contemplou essa verdade. Ótimo. Mas no final, o Hugo de São Vítor fala que eu preciso ter uma eloquência, ou seja, eu preciso saber ensinar. O que é que ele está dizendo quando ele nos fala dessa realidade? Ele está dizendo que se eu não ensinar outras pessoas, na verdade eu não aprendi, eu não estudei. Se eu não sei transmitir, eu não sei nem para mim. Vejam, esta verdade que Hugo de São Vítor está nos ensinando, ela está contida na própria estrutura da realidade. Jesus, antes de subir aos céus, ele confiou aos seus discípulos essa missão de ensinar. Ide, fazei discípulos de todos os povos. Nós precisamos ensinar. Euntes docete. Indo, ensinai. Vocês têm que ensinar, porque se vocês não ensinarem, vocês não serão cristãos. Aqui é uma das características mais trágicas que nós vemos na igreja nos tempos atuais. Nós estamos perdendo a nossa missionariedade. Mesmo quando se fala de missão, não é? As pessoas vão para visitar as casas, fazer missões populares, etc., mas não é para converter ninguém. Ora, se você não converte ninguém, você se desconverte. Esse é o problema. É importante recordar disso. Recordar o fato que o cristianismo é mais ou menos como os alcoólicos anônimos. No dia que você parar de ir ao encontro do outro para ajudá-lo, você volta ao seu vício. Ou seja, no dia que o alcoólico parar de tirar o outro da sarjeta, ele volta a beber. O cristianismo é assim também. No dia que nós pararmos de converter outras pessoas, nós nos desconvertemos, nós nos tornamos menos cristãos. Um cristão acomodado, um cristão que não ensina a sua fé para os outros, é alguém que, de alguma forma, vai regredindo na sua fé e na sua vida cristã. E o diabo sabe disso. O diabo sabe porque isto é uma lei que está gravada na própria estrutura da realidade. Ou seja, a estrutura do aprendizado cristão está no fato que nós, como cristãos, precisamos evangelizar. É o duplo movimento que Jesus instituiu. Jesus disse em primeiro lugar, vinde, vinde a mim. Então, quando a gente vai e está com Jesus e aprende, e medita e contempla as verdades, depois nós ouvimos o outro mandato de Jesus, ide. Nós precisamos ir, nós precisamos ensinar. Então, se você quer realmente aprender o conteúdo que nós estamos tentando transmitir para você como aluno, você tem que entender uma coisa, você precisa ser professor. Se você já teve experiência de professor na sua vida, você talvez já tenha notado isto, que enquanto você estava lá na sala de aula e era aluno, aquilo lá era um ensaio, aquele negócio lá não era estudo de verdade. Na verdade, você aprende mesmo quando você se torna professor.
Então, seja professor. Você diz, padre, mas na minha paróquia não tem condições, o padre nunca vai deixar eu ser catequista, eu nunca vou ter essa possibilidade de ter uma sala de aula. Você não precisa de sala de aula, você precisa de alunos, é diferente. Ou seja, se você não tem uma sala de aula, pague alguém que seja seu aluno. Né? Estou dizendo pague alguém para dizer o quanto a coisa é drástica, o quanto a coisa é necessária. Você não precisa pagar, é evidente. Mas arranje alguém para ser seu aluno. Vá atrás, né? E ensine. Porque se você não ensinar, você deixará de ser discípulo. É isto que está atrás daquela intuição básica da Conferência de Aparecida, né? Que o Papa Francisco repete com tanta frequência. Discípulo missionário. Ou seja, não é discípulo quem não é missionário. Todo mundo entende que para ser missionário eu preciso ser discípulo primeiro. Ou seja, se eu vou ensinar alguma coisa como missionário, eu preciso primeiro ser discípulo. Mas o que as pessoas não enxergam é que se eu não for missionário, eu também deixarei de ser discípulo. Eu também deixarei de crer. A fé é algo que ou eu transmito ou eu perco. Então, nós precisamos dessa missionariedade. Agora, como o diabo sabe que as coisas são assim, o que é que ele fez? Ele colocou na igreja, inoculou dentro da igreja o veneno de um falso ecumenismo, de um falso respeito pela diversidade religiosa, em que as pessoas dizem, não, o outro já tem as convicções religiosas dele, ele já tem a religião dele, eu não posso querer mudar, eu tenho que respeitar a cultura dele. Vocês imaginem se São Paulo tivesse pensado assim. Se São Paulo tivesse pensado dessa maneira, até hoje, a Europa seria pagã. E infelizmente a Europa agora está se paganizando exatamente por isso, porque a Europa está deixando de ser missionária. Quando a Europa enviava missionários para o mundo inteiro, quando a Europa enviava missionários para evangelizar a América, a África, a Ásia, a Europa era um continente cristão. Agora a Europa tornou-se ecumênica. A Europa tornou-se o lugar da tolerância. Não, tem muçulmanos aqui, nós não podemos querer converter os pobrezinhos dos muçulmanos, nós temos que respeitá-los. Cada um tem sua religião. O que é que está acontecendo com a Europa? Está se descristianizando. Agora, isso não pode acontecer conosco na América Latina. Isso não pode acontecer com o nosso país. Nós somos católicos, mas se quisermos continuar católicos, precisamos ensinar. Pois bem, eu estou dizendo isso é uma realidade eclesial, isso é uma realidade verdadeira de nossa vida espiritual, mas é também uma realidade da vida de estudo. Por isso eu estou dizendo para você que é aluno do site, você que está, sim, aí fazendo download de todos os áudios, colecionando os vídeos, fazendo, né, os seus estudos pessoais, você não pode ficar fechado dentro da sua bolha. Unus Christianus, nullus Christianus, disse Tertuliano. Se você é um cristão sozinho, isolado, você não é cristão nenhum. Você precisa difundir essa verdade. Ou você prega aos seus filhos, seu vizinho, seus colegas de sala, ou você convence outras pessoas, ou você irá se descristianizar. Se você realmente quer aprender, você precisa ensinar. Você precisa ser professor. Somente os professores são verdadeiramente discípulos. Somente aqueles que ensinam são aqueles que estão no caminho do seguimento de Jesus. Ele que diz, vinde, mas diz também, ide. Então vamos ensinar.